Olá, alunos. Nós vamos hoje fazer várias questões de vestibular relacionadas a reconhecimento de funções orgânicas. A identificação de funções orgânicas como questão ocorre sempre quando nós temos um concurso que tenha química no meio. Então, é recorrente a formação de questões com esse tipo de questionamento. Então, eu escolhi questões de vestibulares de 2015 a 2020 para que a gente pudesse trabalhar rapidamente, que a gente já está revisando essas funções orgânicas. Vamos começar aqui da UERJ de 2020, essa questão. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação, que é essa reação aqui. Glicose reage com a hemoglobina e forma a hemoglobina glicada, tá? Então, essa hemoglobina que vocês estão vendo, esse R, né, é um conjunto de carbono, mas aí você observa o seguinte, daqui para baixo, nos dois compostos, está tudo igual. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada. O que mudou ali? Olha só, na glicose eu tenho aqui essa função que é a função aldeído. Então, o que mudou, na verdade, foi que ao reagir com a hemoglobina, aqui vocês viram que o aldeído desapareceu. Então, a resposta certa, letra D. Questão número 2, a gente tem aqui do IFCE, as cianotoxinas compõem um grupo de toxinas produzidas por algumas cianobactérias que podem estar presentes em águas de corpos hídricos na natureza. A microcistina LR é uma das principais cianotoxinas, devendo ser monitorada sua presença em águas naturais devido ao seu efeito tóxico. Gente, tudo isso que a gente está lendo é porque tem que ser contextualizada para que a questão possa pertencer a algum vestibular, tá? Aí a gente tem a representação da microcistina LR. E aí vem a questão. São funções orgânicas que estão presentes na microcistina LR. Quais são as funções orgânicas que vocês veem aí? Olha só, eu vou começar aqui. Aqui a gente tem esse OH. Tudo que tiver carbono e hidrogênio a gente não liga, tá, gente? A gente vai ligar para esse OH, que é um álcool. Aí depois a gente está vendo aqui, olha só, isso aqui é uma amina terciária. Aqui eu tenho uma amina também, outra amina também, mas aqui elas duas são secundárias. Aqui eu tenho ácido carboxílico. E aí a gente já, aqui é outro ácido carboxílico. E aí a gente já mata a questão, porque a gente tem álcool, amina terciária e ácido carboxílico. Então, isso aqui, resposta letra A. Vejamos a questão número 3. Nessa questão 3, a gente tem a tetraciclina e a cefalosporina, são dois antibióticos que têm essas duas formas. Quais são as funções que têm em comum nessas duas substâncias? A gente tem aqui essa função aqui, amina, tá? A gente tem aqui também a função amina aqui, certo? E a gente tem amida nas duas estruturas. A gente tem aqui uma amida na tetraciclina e aqui a gente tem uma amida. Então, a gente tem amina e amida. Resposta, letra D. A quarta questão
O donepezil, representado ao lado, é um fármaco usado contra a doença de Alzheimer, cujo sintoma inicial é a perda de memória de curto prazo, ou seja, dificuldade de recordar eventos recentes. Então, isso aqui é o que tem sido usado. Essa molécula apresenta as seguintes funções. Aqui são 3 funções, mas elas dão algumas, tá? Então, aqui a gente tem essa função, que é uma cetona. Aqui são 2 éteres, que vocês estão vendo aqui, e isso aqui é uma amina. Então, a resposta seria cetona e éter, que seria letra E. Aqui a gente tem a questão número 5, os hormônios sexuais, progesterona e testosterona, feminino e masculino, apresentam essas formas estruturais. A gente tem qual a função em comum entre as duas? Olha só, a gente tem aqui, ó, todos dois têm essa cetona. Na verdade, essa terminação ona é indicativo de que tem a cetona, tá? E a mesma quantidade de qual elemento químico. Se vocês fizerem a fórmula das duas, vocês vão ver que carbono e hidrogênio são diferentes e a única coisa que vai ter igual é oxigênio, que ele só tem 2 oxigênios. As duas têm 2 oxigênios, tá? Oxigênio e oxigênio. Então, não precisava nem contar tudo, mas se vocês quiserem saber, a testosterona tem forma C19H28O2 e a progesterona C21H30O2. Aqui a sexta questão, o tramadol é um opiáceo usado como analgésico para dores de intensidade moderada e severa, atuando sobre células nervosas da medula espinhal e do cérebro. O metronidazol possui atividade antiprotozoária e antibacteriana contra os bacilos gram-negativos anaeróbios, contra os bacilos gram-positivos esporulados e os cocos anaeróbios presentes na cavidade oral. O tramadol e o metronidazol apresentam como as funções orgânicas. Vejam só, a gente tem aqui como função orgânica esse OH aqui de álcool, tá? Isso aqui vocês estão vendo que é um éter, e aqui no tramadol a gente tem uma amina. E aqui a gente tem, no caso, álcool, no metronidazol, a gente tem álcool aqui, a gente tem esse N aqui, que é de amina. Então, álcool e amina, letra D. Aqui vocês vão ver que aqui é um nitrocomposto, mas não aparece do lado de cá, tá? E esse aqui. E a gente, na verdade, a gente quer saber quais são as funções em comum. Aqui, na cultura de produtos orgânicos, é proibido o uso de agrotóxicos, como o herbicida metalaxil, que, segundo a Anvisa, já foi banido do Brasil. Qual é a função orgânica que faz parte desse agrotóxico? Então, a gente está vendo aqui, nessa questão 7, a gente vê que é um C dupla O com grupamento para o lado de cá e para o lado de cá. Isso aqui é característico de um éster. Aqui a gente tem a melatonina, que é um composto, é um hormônio, na verdade, produzido naturalmente pelo corpo humano e é importante na regulação do ciclo circadiano. Então, eu tomo, por exemplo, melatonina para conseguir dormir melhor. Então, a gente vai ficando velho, vai perdendo melatonina, que é esse hormônio que a gente pode ingerir, né, para ter mais sono. Aí a gente tem aqui quais são as funções que estão presentes na melatonina. A gente tem aqui a função, aqui é uma amida, tá? E aqui é um éter. Então, a gente tem essa resposta aqui, letra E, amida, e éter. Aqui é uma amina, né? Mas não foi citado. Do IFBA de 2018, a cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em nosso organismo a partir da degradação da hemoglobina.
A hemoglobina liberada pelas hemácias, por exemplo, é quebrada ainda no sangue, formando compostos menores que são absorvidos pelo fígado, passam pelo intestino e retornam ao fígado, onde são finalmente transformadas em urobilina. Em seguida, a substância de cor amarelada vai para os rins e se transforma em urina, junto com uma parte de água que bebemos e outros ingredientes. Xixi amarelo demais pode indicar que você não está bebendo água o suficiente. Então, olha lá, gente. Xixi está muito amarelo, vai beber água. O ideal é que a urina seja bem clarinha. Quais são as funções orgânicas que a gente tem aqui na urobulina? A gente tem, vocês observam aqui, isso aqui é amida, tá? A gente tem aqui amina, aqui a gente tem ácido carboxílico. Aqui ácido carboxílico de novo, tá? Então, a gente tem nessa questão 9, a letra B satisfaz, porque ela tem amida, amina e ácido carboxílico. Aqui na questão 10, a gente tem a luciferina. É uma substância química presente em organismos bioluminescentes, por exemplo, os vagalumes, que, quando oxidada, produz luz de cor azul esverdeada, quase sem emitir calor. Este processo biológico é designado por bioluminescência e a forma estrutural é essa descrita aí, tá? A luciferina apresenta em sua estrutura diferentes grupos funcionais, tais como os referentes às funções. O que vocês veem aqui? A gente tem aqui na luciferina esse OH ligado ao anel aromático, que é um OH de fenol. E aqui a gente tem um ácido carboxílico. Tá? Essas outras funções aqui não vão interessar para a gente, então a gente tem fenol e ácido carboxílico, letra C. Questão 11. Na composição dos enxaguantes bucais, existe um antisséptico para matar as bactérias que causam mau hálito. Um dos mais usados possui essa seguinte estrutura, que é essa que vocês estão vendo aí. Esse composto é identificado com a função química dos... O que tem aqui? Hidroxila ligada a anel aromático, claro que são fenóis, certo? Questão 12 do Enem 2017, plantas apresentam substâncias usadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é usada como medicamento para aliviar dores muito intensas. Já a coniina é um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas nessa figura. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o que tem de comum da morfina com a coniina? Bom, na coniina só tem esse NH, que é uma amina. Então, só pode ser esse de amina. Então, a resposta certa da questão 12 é letra E. A questão 13, um trabalho publicado numa revista de medicina diz que essa substância, itaferina A, um componente do extrato da planta tal, reduziu o peso entre 20% a 25% em ratos obesos alimentados em dietas de alto teor de gordura. Quais são as funções que a gente enxerga aqui nessa questão número 13? Na questão número 13, a gente vai ver que tem cetona, que é essa carbonila aqui, que é de cetona, tá? E tem essas hidroxilas de álcool, que a gente chama de hidroxila alcoólica. Isso aqui é éter, ele nem fala, mas a gente tem cetona e hidroxila alcoólica, letra C. Questão 14. Batatas são boa fonte de vitamina C e de algumas vitaminas do complexo B, especialmente niacina, tiamina e piridoxina, que é a vitamina B6. A função ácido carboxílico está presente onde? Entre essas substâncias, qual é a que tem ácido carboxílico? Somente a niacina, que é C-OH. As outras não têm ácido carboxílico. Questão 15.
Estimulantes do grupo de anfetamina são consumidos em todo o mundo como droga recreativa. Dessa classe, o MDMA, conhecido como êxtase, é o segundo alucinógeno mais usado no Brasil. Em alguns casos, outras substâncias como cetamina, mefedrona, etc., são comercializadas como estes. Assim, um dos desafios da perícia policial é não apenas confirmar a presença de MDMA nas amostras apreendidas, mas também identificar sua composição, que pode incluir drogas ainda não classificadas. As formas estruturais das drogas citadas são essas apresentadas. Sobre as funções orgânicas nessas moléculas, assinale a alternativa correta. Em todas as moléculas existe amida. Bom, você começa aqui, essa molécula não tem amida. Isso aqui é uma amina, então está errado. Na molécula do MDMA existe a função éster. Não existe éster aqui. Essa função que vocês estão vendo aqui é a função éter. Na molécula da cetamina existe a função cetona. Existe porque esse C dupla O é uma cetona. Então a gente já sabe que a resposta certa é a letra C, tá? Na mefedrona não tem aldeído, né? E em todas, a letra E também estaria errada. Questão 16. O gengibre é uma planta originária da ilha de Java, da Índia e da China e usado na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. Seu caule possui sabor picante que se deve ao gingerol, que é essa substância que tem essa fórmula aí. Quais são as funções orgânicas que existem nesse gingerol? Existe aqui, ó, esse primeiro oxigênio é de éter, esse hidroxila ligado a anel aromático é um fenol, isso aqui é uma cetona e por fim a gente tem aqui no gingerol um álcool. Então a resposta dessa questão 16 é a letra E, tá? Questão 17. Especiarias como anis estrelado, canela e cravo da Índia são deliciosas, sendo usadas na gastronomia. Também são usadas na fabricação de doces, como chicletes, balas, etc., e na perfumaria e na aromatização de ambiente. A gente tem essas formas estruturais. Esses compostos apresentam em suas formas estruturais os grupos funcionais. Veja o que a gente tem aqui. A gente tem no anis estrelado, isso aqui é ácido carboxílico, C-OH. Aqui a gente tem 3 hidroxilas alcoólicas, são 3 álcools aqui. Aqui a gente tem um aldeído na canela e aqui a gente tem um éter no cravo da Índia e essa hidroxila ligada ao anel aromático, que é um fenol. Qual é na questão 17, só a letra B, aldeído, álcool, éter e fenol, que pode nos representar. A gente tem aqui a glicose e a frutose, responsável pelo sabor doce do mel e das frutas. Na digestão, a frutose é transformada em glicose, substância capaz de gerar energia para as atividades corporais. Então, essas substâncias são chamadas de carboidratos ou hidratos de carbono. Quais são, na glicose e frutose, a gente tem os seguintes grupos funcionais. Qual é que tem na glicose? Olha só, nas duas a gente vê aqui essa hidroxila, todas essas hidroxilas são de álcool, então todas as duas têm álcool. Então, mas na glicose a gente tem essa parte aqui de cima, que é um aldeído. E na frutose a gente tem esse C-O aqui, que é uma cetona. Então, se a gente vai ver, vai ser, no primeiro caso, álcool e aldeído, resposta letra D. E depois, na frutose, a gente tem álcool e cetona. Na questão 19, poucos meses antes das Olimpíadas do Rio, veio a público um escândalo de doping com atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos muito
similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora de desempenho dos atletas. Quais as funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados? Então, quais são as oxigenadas? A gente tem, em todas elas, a gente tem uma cetona, vejam, cetona, cetona, cetona. Em todas elas a gente tem álcool, né? Cetona e álcool vão aparecer em todas essas substâncias. Essas hidroxilas que vocês estão vendo são hidroxilas de álcool. Então, resposta letra A. Questão 20. Feromônios são substâncias químicas secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com outros seres vivos. Nos seres humanos, há evidências de que algumas substâncias, como o androstenol e a copulina, atuam como feromônio. Aí a gente tem essas duas fórmulas. Quais são as funções orgânicas oxigenadas encontradas nas duas? A gente tem aqui hidroxila de álcool e aqui a gente tem um ácido carboxílico na copulina. Então, a resposta certa da questão 20 é letra B. Bom, passando agora para a questão 21, a gente tem aí esse ácido hipúrico, é um bioindicador de exposição do trabalhador ao tolueno, que é um solvente usado em tintas e colas, né? A biossíntese do ácido púrico ocorre pela reação do tolueno com o aminoácido glicina e no laboratório ele pode ser obtido pela reação do cloreto de benzoída com a glicina em meio alcalino. E o que é que a gente tem, além do ácido carboxílico, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma amida, tá? Resposta letra B. Questão 22, a gente tem aqui essa substância usada na fabricação de espuma, porque ele retarda a propagação de chama, e a gente tem o haleto orgânico como a função presente, ok? Questão 23, isso aqui a gente tem a questão do IFBA de 2017, fala nessa questão sobre a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, que é a FAO, e aí a gente tem as estruturas da piretrina e da coronopilina, que são agrotóxicos muito usados no combate a pragas nas plantações. Então, gente, a gente quer saber quais são as funções orgânicas que são simultaneamente nos dois compostos. Aqui vocês têm um éster e uma cetona. Aqui a gente tem cetona e aqui a gente tem um éster, apesar de cíclico, mas é éster também. Então, cetona e éster é a letra B. Vocês estão vendo agora a fórmula de uma substância chamada de Forbol, que a gente considera uma seiva de uma árvore que é conhecida como árvore da morte. Se você se refugiar debaixo de uma árvore dessa, durante uma chuva, por exemplo, a seiva, até diluída, ela causa erupção cutânea muito grave. Então, uma das funções orgânicas e o nome de um dos grupamentos funcionais presentes em sua molécula são, vejam só, aqui está essa forma, vocês estão vendo aqui várias hidroxilas, essas hidroxilas são todas de álcool, e aqui vocês têm uma cetona também. Então, nessa questão 24, a resposta vai ser álcool e carbonila, tá? Função e nome de grupamento funcional, álcool e carbonila. Questão 25, aí tem a forma da vanilina, que é o composto principal da baunilha, usado em alimentos, e a gente tem quais são os grupos funcionais. A gente tem aqui aldeído, aqui a gente tem fenol ligado a anel aromático, e aqui a gente tem um éter. Então, aldeído, fenol e éter, a gente tem resposta letra D. Questão 26. A toxina presente na carambola, chamada de caramboxina, é convertida em uma molécula X sem atividade biológica, conforme está representado aqui ao lado.
Então, nesses casos, dois grupamentos químicos presentes na caramboxina reagem formando um novo grupamento. Olha o que acontece com a caramboxina. Isso aqui, esse NH2 vem aqui e fecha aqui no ácido carboxílico, aí forma um novo anel. E aí a função orgânica desse novo grupamento, que não tinha antes, é essa função aqui, ó. E essa função é a função amida. Então, 26, letra C. Questão 27, aqui é a forma da adrenalina e a gente quer saber as funções. Então, a gente tem aqui fenol, fenol e álcool e aqui uma amina. Então, álcool, fenol e amina, resposta letra D. A gente tem aqui o saquinavir, usado para combater a AIDS, e a gente quer saber quais são as funções que estão na letra A, B, C, D, E. Se você olhar aqui, a letra A, que é essa aqui, é uma amina. Esse OH é um álcool. Aqui a gente tem um anel aromático na letra C. E na letra D a gente tem uma amida. Então, o saquinavir, na verdade, na questão 28, a resposta letra B. Questão 30, esse aqui é um anti-inflamatório chamado prednisona, tá? Da PUC de Minas Gerais. Ele quer saber qual a função orgânica presente aqui. Vocês estão vendo aqui, olha só, isso aqui é uma cetona, isso aqui é um álcool, isso aqui é cetona, isso aqui é cetona. Então, a gente tem várias cetonas e um álcool. Então, a resposta certa é a letra C. Aqui é da SpaceX, mostra a forma do aspartame, né, que é usado como adoçante artificial, e ele pede as funções orgânicas do aspartame. Então, você tem aqui ácido carboxílico, depois você tem uma amina, depois você tem aqui uma amida, e depois você tem a função éster, tá? Então, a resposta para essa questão 30, letra C, amina, ácido carboxílico, amida e éster. Questão 31, eu tenho a função orgânica que caracteriza a hidroquinona, que é quando você faz a revelação de uma fotografia analógica, tá? E você utiliza uma solução reveladora usando esse componente aqui. E o que a gente tem aqui é um fenol, resposta letra B. Questão 32, a gente tem uma substância natural e essa substância ele pergunta quais são as funções presentes. A gente tem aqui, ó, cetona, cetona, cetona e aqui a gente tem um éter. Então, éter de cetona, letra C. Questão 33, a gente quer fazer uma relação entre uma substância e outra com as funções e ver qual é a ordem aqui. Então, essa questão 1, ácido carboxílico vai estar no C dupla OH, então esse aqui é o 1. Aí a gente tem aldeído, que é o 2. Aldeído vai ser essa substância que tem C dupla OH. Depois a gente 3 um álcool, aqui a gente tem álcool, 3. Aí a gente tem o 4, uma amina, esse aqui é a amina. E a gente tem o 5, que é um éter, tá? Então, a resposta certa desse 33 seria a letra E. Questão 34, a gente tem aí esse esteroide, né, conhecido comercialmente como Masteron, que é usado pelos fisiculturistas, e aí ele apresenta as seguintes funções orgânicas. Quais são as funções que a gente vê? A gente tem aqui cetona e a gente tem aqui a função éster. Então, a gente tem éster e cetona, resposta letra E do 34. Questão 35. Aí fala sobre bioluminescência e mostra como é que acontece com a luciferina quando você reage ela com oxigênio, né? Com esse fenômeno de emissão de luz.
E aí, o que interessa para a gente aqui é o seguinte, com base nas informações, qual é a função que você tem na luciferina, né? Tudo aquilo é para a gente olhar essa função aqui, que é ácido carboxílico, tá? Essa é a função, a gente tem todo aquele texto para a gente saber qual é a função. Bom, aqui a gente tem a fenolftaleína, e ele pergunta, além da função fenol, a gente tem mais o quê? Olha só, fenol são essas hidroxilas ligadas ao anel aromático. Qual é a outra função que a gente tem, que é essa função aqui, que é a função éster? Resposta, letra D. Aí a gente tem o 37, a lobelina, tá? A gente tem uma molécula utilizada pelos índios, né, para aliviar sintomas de asma. Então, sobre a estrutura química da lobelina, a pergunta é, ela possui uma amina terciária? Essa amina terciária está aqui, ó. Essa é uma amina terciária. Então, ela não possui aldeído, ela só tem carbono primário, não possui amida e possui um fenol, não possui. Então, a resposta, ela possui uma amina terciária, a resposta letra A. A questão 38, a gente tem ELK 300, faz parte de uma nova classe de drogas para tratar a malária. Quais são as funções que a gente enxerga aqui, né? A gente enxerga aqui, por exemplo, essa função aqui que é cetona, isso aqui é éter, isso aqui é éter também. Aqui a gente tem amina e a gente tem aqui éter também. Então, cetona, a gente, qual que vai dar certo? Vai ser amina e cetona, resposta letra A. A questão 39, a gente tem aí sinais de alguns indivíduos para se comunicarem. A gente tem dois compostos, composto A e composto B, que são dois feromônios. O feromônio que indica a trilha é esse composto A, e o feromônio de alarme, né, quando expelem esse feromônio porque estão em perigo, seria o composto B. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, esse aqui é álcool e esse aqui, CH3, COO, é um éster. Então, álcool e éster na questão 39, resposta letra A. E a questão 40, que é da SpaceX, a gente tem a fórmula estrutural da aspirina, né, que é o ácido acetilsalicílico, que ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. E ele tem a questão saber quais são as funções. A gente tem aqui a função ácido e aqui a função éster. Então, ácido carboxílico, éster e ácido carboxílico, resposta letra B. Bom, então a gente tem aí 40 questões de vestibular. Espero que a gente fez no mais rápido que a gente conseguiu, né? Que nós temos muitas questões ainda, mas eu espero que vocês tenham aprendido e possam exercitar muito sobre reconhecimento de função, porque certamente é questão que sempre vai aparecer. Um abraço a todos.